sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Senhores, mais 4 anos. Parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O dia 1º de janeiro de 2023 marcou o início do mandato do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, famoso Lula. E o que mais chamou a atenção desde sua eleição foi o número de ministérios que decidiu ter em seu governo. Ao todo, foram 37. Tudo isso? Tiveram algumas divisões de ministérios do governo anterior, como o Ministério da Economia. Alguns voltaram à vida, igual ao zumbi, como o Ministério dos Esportes e o das Cidades, enquanto outros são completamente novos, como o dos povos indígenas. Um dos principais motivos para o alto número de ministérios era buscar apoio em um país dividido ao meio, com extremistas de ambos os lados, e principalmente buscar um meio termo com a maior parte possível da população. Mas antes de falar dos 37 ministérios, vamos viajar para Roma Antiga para ver a criação do modelo de república romano e como esse sistema evoluiu de lá para cá. Depois vou te mostrar a origem do termo ministério que conhecemos hoje, como funciona o ministério e como você pode se tornar um ministro. Já pensou? É mesmo, é? Então vamos olhar brevemente o histórico do Brasil em relação à quantidade de ministérios e o que significa os 37 ministérios de Lula. E no final vamos analisar se realmente faz sentido termos tantas pastas assim. Então pega a pipoca, se aconchegue no sofá e assista até o final, porque esse vídeo é selo DASA de qualidade. Fala, Brino! Eu quero muito dividendos. Quer saber como receber dividendos em fevereiro? A Levante Investimentos, a minha casa de análise patrocinadora desse vídeo, liberou gratuitamente o relatório de fevereiro, ações que pagam dividendos. Quer saber como? Baixa aqui agora no QR Code que está na tela. E além disso, se você quiser qualquer relatório, seja ações, Brasil, exterior, renda fixa e muito mais, abra sua conta na Levante e teste grátis por 7 dias. O link está no comentário fixado desse vídeo. Levante, a patrocinadora desse canal. A história da Roma Antiga é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. E foi na república que surgiram os magistrados romanos. Primo, isso marcou o início do que veio a ser conhecido como cursus honorum, ou curso de honra. Basicamente, era uma hierarquia de cargos que os políticos iam conquistando para chegar ao topo. O topo era o consulado, representado por 2 políticos que eram os chefes de estado efetivos. O posto abaixo dos cônsules eram os pretores, que costumavam lidar com as questões administrativas. Eles presidiam os tribunais e comandavam exércitos provinciais. Outro cargo era o de censor, que conduzia o censo romano, durante o qual eles poderiam nomear pessoas para o Senado. Já os oficiais, chamados edil, eram eleitos para conduzir assuntos domésticos em Roma, com poderes sobre os mercados, jogos públicos e shows. Finalmente, o último cargo de magistrado romano era o de questor, que ajudava os cônsules em Roma e os governadores nas províncias nas tarefas financeiras. Porém, não pense nos magistrados romanos como um governo, porque o buraco era bem mais embaixo, já que eles agiam como indivíduos e viviam em conflito entre si. Pau quebrado, paeta! Eles sequer sonhavam em um conceito como partido político. E para evitar más intenções nas práticas eleitorais, pensando em impedir que um romano ganhasse muito poder, foi criado um sistema para regulamentar todo esse processo. Nosso modelo atual é bem parecido com o romano, quando o assunto é dividir as obrigações. Hoje, os cônsules é o presidente, e de maneira parecida, nossos pretores são os ministros, e dentro de cada ministério há uma hierarquia similar a todos os magistrados romanos. Mas, notou que eu não usei a palavra ministro? Pois é, acontece que ministro é uma palavra de origem latina, identificada como minister ou mister. Ai, mister, volta pra cá, mister! Seu significado original era de servir, se referindo à figura do servo ou subordinado.
No século XIV, o cristianismo adotou para se referir ao padre que dedicava sua vida a Deus, construído com a forma minus, ou inferior, se referindo à nossa inferioridade perante a Deus. Já no contexto político, remonta aos últimos anos do século XVI, se referindo à função de chefe ou consultor do Estado. Em resumo, Brimoso, o seu significado evoluiu para se referir a alguém que é responsável por gerenciar uma área específica do governo ou da igreja. Com isso em mente, vamos aprender algo que a escola não nos ensina: o governo federal brasileiro. Aqui é o Brasil. No sistema de governo brasileiro, os ministros estão vinculados ao poder executivo, que é o presidente. Os ministros são indicados pelo presidente e somente por ele. E seus ministérios ou pastas, como também são chamados os ministérios, eles determinam os rumos dos assuntos pelos quais são responsáveis. Também assessoram o presidente em relação aos assuntos de suas próprias pastas e coordenam e supervisionam órgãos e entidades de sua área específica. Aí você me pergunta: Daza, eu posso ser ministro um dia? Quero criar o Ministério do Day Trade. Segundo a nossa Constituição, sim. Mas eu não recomendo. Para estar apto ao cargo de ministro, é necessário ser brasileiro, nato ou naturalizado, ter mais de 21 anos e apto a votar e ser votado. Um detalhe interessante: você não precisa ser formado na área ou especialista no assunto para ser ministro. O mais importante nesse caso é que a pessoa seja alguém de confiança para o presidente, ou que esse ministro seja parte de um acordo político. Mas daqui a pouco eu explico mais. Vale destacar também que o presidente tem o poder de demitir. Você tirou daqui com essa ação, você está demitido. Ou melhor, exonerar o ministro sem precisar dar uma justificativa. Pois é, galera, ele não precisa apresentar uma justa causa. É só tchau e bens. Vimos que para ser ministro tem uma série de pré-requisitos. Só que tem uma coisa que não precisa de nenhum pré-requisito, galera. É você deixar seu like nesse vídeo. Então se você já tá gostando, não se esqueça de deixar o like, apertar aqui no joinha e se inscrever no canal, que me ajuda demais e potencializa esse vídeo para outras pessoas. Dito isso, você acha que 37 ministérios é muito? Comenta aí a sua opinião. Antes de bater o martelo, é preciso saber que a quantidade de ministros em um país depende de vários fatores. Um deles é avaliar se essa estrutura é a mais eficiente e adequada para atender às necessidades da população. Em alguns países, um número grande de pastas pode ser visto aí como um sinal de ineficiência e desperdício de recursos, enquanto para outros pode ser considerado necessário para garantir que todas as áreas importantes do governo estejam sendo adequadas e presentes no dia a dia da população. Para efeito de comparação, vamos olhar alguns países desenvolvidos. Por exemplo, os Estados Unidos possuem somente 15 ministérios, o mesmo número que na Alemanha. Já o governo japonês é composto pelo primeiro-ministro e por até 20 ministros escolhidos por ele. Usando essas informações como critérios, podemos dizer que sim, nós temos muitos ministros. Entretanto, é importante considerar não apenas o número de ministros, mas como eles estão sendo utilizados e se estão realmente contribuindo para o bem-estar do país e de seus cidadãos. O que ainda não é possível dizer, já que tivemos poucas semanas com o novo governo. Será? Mas por que os 37? Agora vamos olhar para o nosso passado e presente, para entender o porquê dos 37 ministérios do Lula. Desde o fim da ditadura militar, um processo de redemocratização em 1985, nosso país teve a seguinte quantidade de ministros por governo. Por esse gráfico dá para você perceber, Brimoso, que é uma prática dos governos de esquerda ter muitos ministérios, enquanto os governos de direita tendem a enxugar a máquina pública, ou seja, a estrutura que forma o Estado. Olhando nos últimos 20 anos, vamos ver que é característica do PT ter muitas pastas. Não à toa, por pouco, Lula não empatou com um recorde de 39 ministérios, no segundo governo de Dilma Rousseff. O que acontece, Brimoso, é que apesar de já ter explicado os motivos gerais por ter uma grande quantidade de ministros, tem uma explicação que é especial, que é o motivo maior que todos que eu falei, as alianças políticas. E não sou eu que estou dizendo não, é o Daza. O próprio presidente Lula afirmou isso. Muitos de vocês são resultado de acordos políticos. E dar ministérios como forma de garantir apoio político não é nenhum problema. A questão é quando se cria muitas pastas. Para você tomar noção, durante a disputa presidencial, o PT montou uma coligação com 10 partidos,
sendo eles o PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante, Agir, PROS e o próprio PT. Uma vez eleito, Lula convidou parlamentares do PSD, MDB e PDT para auxiliar o grupo de transição. Esses partidos, galera, também foram agraciados com o ministério. Todo mundo ganha no ministério, mas sabe o que eu quero ganhar? Não sei. Like. Então deixa seu like novamente. Não tô pedindo como um bobo, hein? Aproveita e já deixa aí também o botão de se inscrever e comenta se tá gostando desse vídeo, hein? Voltando, toda essa dança das cadeiras é para conseguir apoio no Congresso. Por que o apoio do Congresso é tão importante? Dentre as várias obrigações do Congresso, eles devem fiscalizar e controlar os atos do Executivo, ou seja, os atos do presidente. Entendeu agora? Ele que julga anualmente as contas prestadas pelo presidente, sendo que a sua principal tarefa é propor, analisar e também aprovar leis. Após as eleições de 2022, a maioria dos deputados federais eram alinhados com a direita. Na imagem, vimos que quase metade da casa, 46,20%, são de direita, enquanto 27,48% são de esquerda e 26,31% são deputados do centro. Logo, sem o apoio do famoso centrão, Lula poderia ter dificuldades em governar de maneira que deseja. Por isso, a negociação de cargos. Foi pensando na oposição que tantas alianças políticas foram feitas. E agora, eles precisam pagar a parte deles do acordo. Um exemplo de cargo como moeda de troca, a nomeação de Simone Tebet para o Ministério de Planejamento e Orçamento. Se você não se lembra, a Tebet concorreu à presidência do ano passado e no segundo turno optou por apoiar o candidato petista. Mas em troca, galera, Lula deu uma pasta para ela. Simples assim, né? Um ponto interessante é que outro motivo para o grande número de ministérios ser uma característica do PT é que eles enxergam o Estado como interventor e incentivador da economia. E na visão do atual presidente Lula Free, a criação dos novos ministérios serve para dar destaque aos assuntos, como a criação do Ministério dos Povos Indígenas e de Pesca, por exemplo. Porém, nem tudo é tão ruim quanto aparenta ser. Afinal, alguns ministérios estavam agrupados em um só, os chamados superministérios, como era o caso do Ministério da Economia, que o governo Lula desmembrou em 4 ministérios: Fazenda, Planejamento e Orçamento, Gestão e Inovação de Serviços Públicos e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Além disso, galera, a divisão dos ministérios ocorreu sem ampliação de cargos, ou seja, não houve um aumento no número de funcionários públicos. Claro, isso acontece devido ao teto de gastos, o que impede que o governo gaste demasiadamente, ou deveria impedir. Com esse cenário atual, será necessário que a máquina pública, que agora está inchada, se torne mais eficiente, para evitar o aumento de gastos. E agora você me pergunta: Ok, Daz, já entendi a origem dos ministros e nós temos muitos, mas como fica o Brasil daqui pra frente? Boa pergunta, seu camelo manco, não sei. Um dos possíveis problemas é o desperdício de recursos. Cada ministro, galera, terá seu próprio gabinete e sua equipe. Isso pode levar a um desperdício de recursos financeiros. No caso, seria uma sobrecarga de funcionários públicos e gastos desnecessários. Já que não tivemos ampliação de cargos, o risco de termos gastos desnecessários são ainda maiores. Você tá falando sério? Outra questão, galera, é a dificuldade de coordenação. Se os empresários já têm dificuldades em ter reunião de negócios com 12 a 15 pessoas, imagina você, meu irmão, uma reunião de 37 ministros. Fora que com muitos ministérios, garantir que todos estejam trabalhando juntos de maneira eficaz e alinhada será um grande desafio, que pode levar também a problemas de comunicação e a falta de cooperação entre eles. Junto a isso, a falta de responsabilidade pode vir a ser um desafio. Com tantos ministros, galera, pode ser difícil para o povo entender quem é responsável pelo quê e por tomar medidas sobre problemas específicos. Isso pode levar a uma sensação de impunidade ou falta de responsabilidade entre os ministros. Por exemplo, quem vai cuidar da poluição nos rios e mares? O Ministério da Pesca ou o Ministério do Meio Ambiente? Isso é mais um problema dentre os vários outros, e talvez o mais importante: a falta de eficiência. Com muitos ministros, pode haver uma sobreposição de funções e a falta de especialização, mas se não tiver eficiência, teremos com certeza aumento dos gastos e no final, quem paga é o povo. Putz, estou lascado. Sendo dos problemas gerais e olhando o cenário atual,
estamos em uma situação de incerteza. Isso porque alguns desses ministérios podem vir a ser somente decorativos, galera. E quanto mais ministérios, mais burocracia existe, engessando o processo como um todo. A gestão de um estado é muito complexa e para grandes sistemas é importante que um processo seja eficiente e mais simples possível. Mesmo com esses desafios, o Brasil está diante de uma oportunidade única, que eu já expliquei nesse vídeo aqui. Mas basicamente, podemos nos tornar a nova China. Por mais que saímos aí de uma crise, o ano de 2022 foi a primeira vez em que o PIB do Brasil cresceu mais do que o PIB chinês. Porém, para que o Brasil continue crescendo, o ideal seria o Estado perceber que não é um grande gerador de empregos do país. Mas, a princípio, o governo atual não enxerga assim. Por isso, nesse momento, estamos em um cenário de incertezas. Por um lado, temos uma reabertura global da economia que favorece o Brasil por ser um país exportador de commodities. Por outro, temos um governo que pretende governar como se não houvesse amanhã e, se precisar, irá gastar o que tem e o que não tem. Alguns especialistas mesmo já dizem aí que enxergam o governo atual como um retrato do segundo mandato aí do governo Lula, o qual adotou políticas populistas e gastou bastante dinheiro, que levou a uma inflação e o aumento da dívida pública. E todo esse cenário pode surgir novamente, mas por enquanto aí só o tempo dirá. E se você estiver se perguntando aí o que fazer com o seu dinheiro nesse período, esse vídeo aqui vai te dar 7 dicas de investimentos para o novo governo Lula. E esse aqui vai te ensinar a planejar sua vida financeira, não só para 2023, mas também daqui para frente. E se você continuar aqui até agora e não fechou esse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e já anota na agenda a nossa live semanal todo sábado às 11 horas da manhã aqui no YouTube, hein? Obrigado, Bremos, por ter assistido novamente até aqui. Bons investimentos para vocês. E comenta se você gostou desse vídeo, se quer mais vídeos sobre economia e política juntos, beleza? Tamo junto, até a próxima, salam aleikum!